Olá! Chuchu! Tudo bem com vocês? Essa daqui é a Liz. Essa daqui é a Lizzy. E essa é a professora de vocês. Então vamos começar mais um vídeo. Para Não, mãe, a gente tem que falar tudo. Entendeu? Chuchu! No meu coração. Chuchu! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de emparelhamentos, reta final aí da nossa matéria da P1, tá bom? Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Couto, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e durante o período de ensino emergencial remoto, eu estou oferecendo a Grafotena inteiramente online para os alunos de grafos e algoritmos, tá bom? Então, estamos no Day 11, Day 11, e vamos começar. Bora lá! Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre emparelhamento. Mais especificamente, a gente vai falar sobre teorema de Berge. E para falar sobre teorema de Berge, a gente precisa saber o que é um emparelhamento, o que é um caminho alternante e o que é um caminho aumentante, além de outras cositas más, tá bom? Então, eu começo definindo o que é um emparelhamento. Emparelhamento é conjunto de arestas. Então, subconjunto de arestas onde quaisquer duas arestas não têm extremos em comum. Belezinha? Então, eu tenho um grafo. Então, vamos pegar aqui um grafo qualquer. Bom, meus amores, isso é um emparelhamento. Uma aresta é um subconjunto de arestas. Portanto, já por esse exemplo, a gente vê que não faz sentido minimizar emparelhamento. Por quê? Porque uma aresta é um emparelhamento. Ok? Então, a gente vai estudar o emparelhamento no sentido de maximizar esse emparelhamento. Então, eu vou olhar para o meu grafo e qual é o maior conjunto que eu consigo tomar satisfazendo as restrições de ser um emparelhamento. Tranquilo? Então, observe o seguinte. Isso é um emparelhamento em verde, tá? Isso continua sendo um emparelhamento. Então, estou acrescentando arestas ali ao meu conjunto de modo a manter um emparelhamento, a mantê-lo como um emparelhamento. Então, observa que eu não posso adicionar essa aresta. Por quê? Porque se eu adicionar essa aresta, ela é incidente a esse vértice que já está saturado. A gente usa esse termo, tá? Quando o vértice é incidente a uma aresta que já está no emparelhamento, a gente diz que o vértice é saturado pelo emparelhamento, tá? Então, esse vértice aqui já está saturado, assim como esse vértice aqui também já está saturado pela existência dessa aresta verde aqui, ok? Então, a gente não pode nem acrescentar essa aresta, nem essa aresta, nem essa aresta. Todo mundo concorda? Porque esse vértice aqui também já está saturado, nem essa aresta aqui, porque esse vértice aqui também já está saturado, ok? Então, nesse contexto aqui, né, desse bloco, eu já peguei o que eu podia pegar. Tomando essa aresta aqui, eu só consigo pegar mais essa aresta aqui, ok? Isso é um emparelhamento. É um emparelhamento maximal? Não, não é um emparelhamento maximal. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, adicionar essa aresta aqui, ok? Observem que eu não estou ferindo nenhuma restrição aí de ser emparelhamento. E acabei saturando esse vértice aqui. Ok? Tranquilo? Notem o seguinte, eu não posso pegar essa aresta e eu não posso pegar essa aresta, nem essa aresta aqui. Tá bom? Porque todos esses vértices aqui já estão saturados. Então, eu vou pegar, posso escolher, mas eu vou pegar essa aresta aqui. Tranquilo? E aí, observem que fazendo essa escolha,
eu não posso tomar nem essa aresta aqui, nem essa, e essa daqui eu já não podia tomar antes, certo? Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar que, dadas as minhas escolhas, eu não consigo mais aumentar esse meu emparelhamento, eu não consigo mais adicionar arestas ali, de modo que o conjunto resultante ainda seja um emparelhamento. Então, esse emparelhamento aqui em verde, que eu tô chamando de M, em geral a gente chama de M, vem de matching, ok? Ele é maximal, ok? Beleza? Então, se você não assistiu o vídeo de maximal, diferença entre maximal e máximo, assista, vai aparecer linkado aqui no card, tá? Bom, a minha pergunta agora é a seguinte: será que esse emparelhamento é máximo? Ou seja, em outras palavras, será que eu consigo um emparelhamento maior do que esse aí nesse grafo? Observem que esse emparelhamento tem cardinalidade 1, 2, 3, 4, ok? Então, temos 4 arestas nesse emparelhamento. Observem que ele satura todos esses vértices aqui, ó. Esse e esse. Apenas um vérticezinho ficou de fora, tá bom? Notem que o nosso grafo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices. Beleza? Quando um emparelhamento satura todos os vértices do grafo, ele é dito perfeito. Observem que apenas grafos com quantidade total de vértices par pode ter um emparelhamento perfeito. Vocês conseguem pensar num argumento para isso? Coloquem lá no fórum, discutam sobre isso, tá bom? Por que apenas grafos com número par de vértices podem possuir emparelhamento perfeito, tá bom? Então, observem o seguinte: o emparelhamento perfeito, ele satura todos os vértices e ele tem cardinalidade. Cardinalidade de um emparelhamento perfeito é sempre n sobre 2, ok? Quantidade de vértices sobre 2. Tá tudo aí interligado, tá bom? Bom, observem o seguinte, como aqui a gente tem 9 vértices, é um número ímpar, né? A gente nunca poderia ter um emparelhamento perfeito. Eu saturei aqui, dos 9 vértices, eu saturei 8 vértices. Então, o número máximo de arestas que eu poderia saturar, eu saturei, ok? Então, é 9 sobre 2, 9 sobre 2 dá 4,5. A gente pega o piso, né? E eu saturei 4 arestas, ok? Então, de fato, esse emparelhamento, ele é máximo, tá bom? Ele não poderia ser maior. Maior do que isso só se existisse o emparelhamento perfeito. Mas como o número de vértices é ímpar, a gente não tem emparelhamento perfeito, ok? Belezinha? Note que é necessário ter número par de vértices para ter emparelhamento perfeito, mas não é suficiente. Tranquilo? Bom, ok. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar esse mesmo grafo aqui, vou apagar algumas arestas verdes, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre caminho alternante e caminho aumentante, tá bom? Bom, o que é um caminho alternante? Um caminho alternante é um caminho no grafo que alterna arestas que pertencem ao emparelhamento e que não pertencem ao emparelhamento. Então, a gente diz que um caminho é M alternante quando a gente tem um emparelhamento M, e o caminho ele vai alternando arestas que pertencem a M e arestas que não pertencem a M. Por exemplo, olhem para cá, para o nosso exemplo. O M está aqui em verde, tranquilo? Bom, se eu começar aqui por essa aresta verde aqui, tá? Eu pego essa próxima aresta aqui,
Aí eu tenho, de novo, uma aresta verde. Aí eu tenho uma aresta rosa, uma aresta verde, uma aresta rosa. O que está acontecendo? Todo mundo concorda que eu fiz um caminho alternante? É um caminho que alterna as cores verde e rosa. Então, vou dar nomes aqui. A, B e o I. Então, o caminho A, B, C, D, E, I e F é alternante, é M alternante, beleza? Observem o seguinte, a gente tem a aresta AB verde, CD verde, EI verde e as outras arestas são rosa. BC, DE e IF. Ok? Belezinha, meus amores? Bom, isso é um caminho alternante. O que é um caminho aumentante? Então, se eu tenho um emparelhamento M, um caminho M aumentante é um caminho alternante, só que especial. O vértice onde o caminho alternante começa e o vértice onde o caminho alternante termina não são M-saturados. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Deixa eu apagar aqui de novo as arestas. Então, apaguei algumas arestas do nosso emparelhamento, tá bom? Para a gente ver o conceito de caminho M aumentante. Então, como eu falei, é um caminho alternante que começa e termina por vértices não M-saturados. Quando a gente diz não M-saturado, significa que não tem aresta do emparelhamento incidente àquele vértice, tá bom? Então é o seguinte, ignorem aqui as marcações, eu vou marcar de azul os vértices que já estão saturados, tá bom? Então a gente tem aqui os vértices C e D, já saturados pelo emparelhamento, E e I, já saturados pelo emparelhamento, tá? Todos os outros vértices não estão saturados pelo emparelhamento. E aí, eu vou ver, na verdade, se eu tenho um caminho M alternante. Então, eu tenho que começar num vértice que não está saturado e ir alternando arestas. Sim, não, pertence ao emparelhamento, não pertence ao emparelhamento, tá bom? Então, essa aresta aqui não pertence ao emparelhamento, o vértice B não está saturado. E logo depois eu tenho a aresta CD que está saturada. Então, eu vou pegar essa aresta aqui para o meu caminho M aumentante, tá bom? Minha tentativa de caminho M aumentante. Então, peguei essa aresta, tenho uma aresta verde aqui. Em seguida, pego a próxima aresta que alterna. Ok? Tenho uma aresta verde e vou terminar aqui numa aresta que tem um vértice não M saturado. Ok? Então, observem que a gente tem esse caminho aqui, ó. B, C, D, E, I e H. Esse vértice aqui, o B, e esse vértice aqui, o H, eles eram não M saturados. Ok? Então, eu consegui um caminho M aumentante. Observem o seguinte, o meu emparelhamento M, ele possuía a aresta CD e a aresta EI. Apenas duas arestas. E observem que, se eu pegar esse caminho e tirar as arestas que são do emparelhamento M, as arestas verdes, a gente obtém um novo emparelhamento com cardinalidade uma unidade maior do que o anterior. Então, toda vez que a gente tem um caminho aumentante, a gente consegue um emparelhamento de tamanho maior em uma unidade. Ok? Belezinha? Espero que tenha ficado claro. Espero que esses conceitos tenham ficado claros, tá?
Bom, outra coisa, então, o teorema de Berge, ele vai falar exatamente disso, quando é que a gente tem, ele nos dá condições suficientes e necessárias, na verdade, uma condição suficiente e necessária para garantir que o nosso emparelhamento seja máximo, tá bom? Que é justamente a existência ou não existência de um caminho M aumentante, tá bom? Então, o teorema de Berge, ele vai falar justamente disso, só que para a gente provar o teorema de Berge, a gente precisa de relembrar uma operação com conjuntos, que é a diferença simétrica. E, na verdade, a gente vai aplicar essa operação de diferença simétrica pensando em dois conjuntos de arestas, tá bom? Mais precisamente, dois emparelhamentos. Então, seguinte, o que é a diferença simétrica entre dois conjuntos? Então, você tem o conjunto A e o conjunto B. A diferença simétrica desses conjuntos é tudo que está na união menos o que está na interseção. Tudo que está na união menos o que está na interseção. Tudo que está na união menos o que está na interseção. Ok? Então, se o elemento ele só é elemento de A, ele está na diferença simétrica. Beleza? Se o elemento ele é só elemento de B, ele está na diferença simétrica. Se o elemento é elemento de A e de B, ele não está na diferença simétrica. Ok? Tudo que está na união menos o que está na interseção. Tudo que está na união menos o que está na interseção. Diferença simétrica. Belezinha? Bom, então, quando a gente fala de emparelhamento, então imaginem agora que a gente tem dois subconjuntos de arestas que são dois emparelhamentos em um grafo, tá bom? Dois emparelhamentos quaisquer. Quando a gente pega a diferença simétrica entre esses dois emparelhamentos, o que será que acontece? E agora, então, a gente vai falar de diferença simétrica. Bom, então, imaginem o seguinte, a gente tem dois emparelhamentos. Deixa eu tentar fazer um exemplo aqui para vocês. Bom, então bora lá. Observem aí esse exemplo de grafo, onde a gente tem dois emparelhamentos, um rosa e um verde, tá? E eu quero calcular a diferença simétrica, qual vai ser o grafo resultante quando eu tomo a diferença simétrica desses dois emparelhamentos. Então, diferença simétrica, tudo que está na união menos o que está na interseção. Então, tudo que é somente verde, somente rosa, vai continuar. O que é azul e o que é verde e rosa não vão continuar, ok? Então, a gente vai remover e a gente vai obter o seguinte, a gente continua tendo esse C4 aqui, concordam? Porque ele alterna verde e rosa. Então, a gente tem verde aqui, rosa e rosa, ok? Tranquilo? A gente não tem nenhuma dessas arestas aqui que estão entre esses blocos, entre esse bloco da esquerda e esse bloco da direita. Por quê? Porque ou bem elas são azuis, ou bem elas são verde e rosa, ok? E a gente tem, para finalizar, a gente tem essas arestas aqui. Tô tentando desenhar bem, em conformidade com o desenho. E elas alternam verde e rosa. Não são simultaneamente verdes e rosas, ok? Então, o que a gente pode observar? A gente obteve um ciclo aqui que alterna arestas coloridas, verdes e rosas, e a gente obteve um caminho que também alterna arestas verdes e rosas, ok? Será que isso sempre acontece? Será que isso foi coincidência? Será que sempre que eu tomar a diferença simétrica entre dois emparelhamentos, eu sempre vou obter coisas desse tipo? O que vocês acham? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Bom, então,
não é coincidência, né? A gente tem um argumento que nos garante que toda vez que a gente toma a diferença simétrica de dois emparelhamentos, a gente ou bem obtém ciclos, ou bem a gente obtém caminhos, tá bom? E o argumento ele é bem simples. Observem o seguinte, um vértice que vai aparecer aqui no meu grafo resultante, né, pós diferença simétrica, ele ou vai ter sido saturado por pelo menos um emparelhamento, ou ele vai ter sido saturado pelos dois emparelhamentos, concordam? Observem o seguinte, num mesmo emparelhamento, um vértice nunca pode ser saturado duas vezes, ok? O que está acontecendo aqui? Observem esse vértice aqui. Ele é saturado pelo rosa e pelo verde. Mas ele não pode ser, pela definição de emparelhamento, ele não pode ser saturado duas vezes pelo emparelhamento rosa, porque senão implicaria em duas arestas consecutivas rosas, ok? Nem por duas arestas verdes, porque implicaria em duas arestas consecutivas verdes. Então, os vértices que aparecem aqui no meu grafo resultante, pós diferença simétrica, eles têm grau 1 ou 2, né? Nas componentes conexas. Observem que aqui a gente também tem esses vértices aqui, né? Que ficaram sem aresta. Eu não tô ligando muito para eles, né? Porque eles são vértices isolados, tá? Mas, ou bem a gente tem esses vértices isolados, eles têm grau 0, as arestas incidentes a eles ou não pertenciam ao emparelhamento ou pertenciam aos dois emparelhamentos, portanto não estão na diferença simétrica, por isso que o grau deles é 0. Agora os vértices com grau maior do que 0, ou eles têm grau 1, e aí significa que somente um dos emparelhamentos saturou esse vértice, ou eles têm grau 2, significa que os dois emparelhamentos saturaram esse vértice. Vocês concordam com isso? É bem nítido isso aqui nesse exemplo, né? Observem que esse vértice aqui, ele só foi saturado pelo verde, ok? Então, no grafo resultante, ele tem grau 1. Em compensação, esse vértice aqui, ele tem grau 2. Todo mundo concorda que não tem como passar de 2, porque são dois emparelhamentos e dentro de um mesmo emparelhamento, um vértice não pode ser saturado mais do que uma vez? Então, o grau desses vértices aqui no grafo resultante é no máximo 2. Tranquilo? Se o grau dos vértices nesse grafo resultante é no máximo 2, cada componente conexa ou é um caminho ou é um ciclo. Beleza? Tranquilo? Agora, pensem um pouquinho mais. O ciclo, ele vai ter que alternar arestas de um emparelhamento e de outro emparelhamento. Então, ele obrigatoriamente é um ciclo par. Tranquilo? Bom, e o caminho? O caminho, ele alterna as arestas também. Não tem como ele não ser alternante, ok? Tranquilo? Então, se a gente pegar dois emparelhamentos e tomar a diferença simétrica, as componentes conexas do grafo resultante ou bem são ciclos pares ou bem são caminhos alternantes. Tranquilidade? Espero que sim. Então agora a gente vai passar para o teorema de Berge. Bom, então esse é o teorema de Berge, tá? Ele diz pra gente que o emparelhamento ele só é máximo somente se o grafo não possui um caminho M aumentante. Tranquilo? A gente já ganhou um pouquinho de intuição sobre caminho M aumentante, que é mesmo o quê? Ele é um caminho alternante que começa e termina em vértices não saturados pelo emparelhamento, tá bom? Então a gente vai começar aqui fazendo a ida. E, na verdade, a gente vai fazer, nas duas direções, a gente vai fazer a prova por contrapositiva. Vocês lembram o que é uma prova por contrapositiva?
Fazer um rascunho. Importância de discreta na vida de vocês, hein? Valorizem matemática discreta. Fazer um rascunho aqui. A gente quer provar que A implica em B, certo? Quando a gente faz a prova por contrapositiva, a gente faz não B implica em não A, ok? Então, eu vou supor, para fazer a ida é o quê? M é máximo, se M é máximo, então não existe caminho M aumentante, ok? Então, como eu vou fazer por contrapositiva, eu vou fazer o seguinte, supor que exista um caminho M aumentante. E eu vou provar que, então, meu emparelhamento não é máximo, ok? Então, se existe um caminho M aumentante, P, por exemplo, P é M aumentante. O que eu sei? Eu sei que as arestas de P, elas alternam em sim e não. Na verdade, não, sim, não, sim. Todo mundo concorda com isso? Por quê? Porque eu sei que esse vértice aqui, como o caminho é aumentante, eu sei que esse vértice aqui não está saturado, ok? Então, se ele não está saturado, essa aresta aqui não pertence ao meu emparelhamento, concordam? Mas essa daqui pertence ao emparelhamento, então essa é uma aresta sim, ok? Então, essa daqui é uma aresta não, essa é uma aresta sim, essa é uma não, essa é uma sim. E tem que ter mais uma não. Por quê? Porque é um caminho M aumentante, então termina e começa em vértices que não são saturados pelo emparelhamento. Tranquilo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai construir um emparelhamento maior do que o emparelhamento M. De que modo? A gente vai utilizar esse caminho M aumentante. Basicamente, a gente vai pegar e retirar desse caminho as arestas que estavam no nosso emparelhamento, assim como a gente fez lá no exemplo. Então, eu vou pegar e vou deixar essa aresta, vou pular a segunda, vou pegar essa aresta, vou pular a próxima, pegar essa aresta e pular a próxima, ok? Tudo que estava no emparelhamento, que não tá aqui, que não apareceu aqui nesse caminho, imaginem, uma outra componente conexa aqui, tudo se mantém, beleza? Mas nesse pedaço aqui, onde a gente tem esse caminho M aumentante, eu vou tirar o que pertencia a M e deixar somente o que está no caminho M aumentante e que não está em M. Vocês concordam que eu aumento o meu emparelhamento com essas arestas, tomando essas arestas aqui, eu aumento o meu emparelhamento em uma unidade, na cardinalidade? Então, claramente, o meu M não era máximo. Ok? Por quê? Porque eu fui capaz de exibir um emparelhamento, uma unidade maior no meu grafo. Ok? Beleza? Espero que sim. Bom, próximo. Próximo passo é a volta. Na volta, a gente também vai fazer por contrapositiva. Vamos pensar primeiro qual é a volta. A volta é, se não existe caminho M aumentante no grafo, então o emparelhamento é máximo. E aí eu vou fazer por contrapositiva. Então, eu vou supor que M não é máximo. E vou provar que, então, existe caminho M aumentante. Tá bom? Então, se M não é máximo, existe um emparelhamento M' de cardinalidade maior do que a cardinalidade de M.
Beleza? Todo mundo concorda? Se M não é máximo, existe um outro emparelhamento no grafo de cardinalidade maior. O que acontece se eu tomar a diferença simétrica desses dois emparelhamentos? Qual vai ser o grafo resultante? Ou bem eu vou ter ciclos pares nas componentes conexas, ou bem eu vou ter caminhos alternantes. Belezinha? Então vamos lá. Olha só. Se eu tiver um ciclo par, ele é alternante, ele alterna arestas de M e M'. Então, uma aresta verde, uma aresta rosa, uma aresta verde, uma aresta rosa, uma aresta verde, uma aresta rosa. Ok? O que a gente pode falar sobre a quantidade de arestas verdes e rosas num ciclo par, se elas são alternantes? A quantidade de arestas de cada emparelhamento é a mesma num ciclo par, uma vez que a gente alterna arestas de um emparelhamento, outro emparelhamento, um emparelhamento, outro emparelhamento. Beleza? Verde, rosa, verde, rosa. Como a gente tem um número par de arestas, metade vai ser verde e metade vai ser rosa. Isso vai acontecer em qualquer ciclo par. Belezinha? Mas a gente sabe que quando a gente toma a diferença simétrica, o que sobra? Sobra as arestas que estavam apenas em um emparelhamento ou no outro emparelhamento. Nunca arestas comuns. As arestas em comum, elas foram descartadas. Então, beleza. Essas arestas foram descartadas. Aí a gente tem os ciclos pares que... Se a gente for contar quantas arestas tem de um emparelhamento e do outro, se a gente contar só pelos ciclos pares, a gente sabe que vai ter a mesma quantidade de arestas de um emparelhamento e do outro emparelhamento. Beleza? Mas eu tenho certeza que a minha quantidade de arestas de M' é maior do que a de M. Então, tem que ter alguma componente onde eu tenha mais arestas de M' do que de M. Ora, as arestas de M' ou bem são arestas só de M', ou bem também eram arestas de M. Se elas eram arestas de M, elas foram removidas. Elas não estão aqui no grafo resultante da diferença simétrica. Só sobram ciclos pares e caminhos. Então, se nos ciclos pares a quantidade de arestas é uma verde, uma rosa, uma verde, uma rosa, onde é que tem mais arestas de M' do que de M? Só pode ser nos caminhos alternantes, ok? Então, a gente consegue garantir pelo fato de que a cardinalidade de M' é maior do que a cardinalidade de M, que existe pelo menos uma componente conexa que é um caminho alternante e que tem mais arestas de M' do que de M, ok? Então, para ela ter maior quantidade de arestas, se a componente é um caminho alternante que tem mais arestas de M' do que de M, é porque ela começa num vértice que não estava M saturado e termina num vértice que não estava M saturado. Consequentemente, esse caminho ele é chamado de caminho aumentante. Belezinha? Então, o que eu acabei de provar? Eu acabei de provar que se o emparelhamento M não for máximo, então eu tenho que ter um caminho M aumentante. Beleza? Com isso, a gente prova as duas direções do teorema de Berres, tá? Eu sinto muito aí por toda essa confusão aqui nos fundos do vídeo, tá? Mas é a vida, é a condição que eu tenho nesse momento. Espero que vocês tenham conseguido entender mesmo assim. Se não conseguiram, mandem aquela mensagem esperta que vocês já estão acostumados. Deixem o like no vídeo, compartilhem, enfim. Um beijo e até o próximo vídeo.